pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação aos conceitos básicos referentes à termologia, tratando dos conceitos das grandezas de temperatura e calor, tá bom? Vamos iniciar tratando com relação à temperatura. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar, ou seja, para ser representada precisa ser apenas do seu módulo e vem acompanhado do seu valor numérico e da sua unidade de medida, tá bom? A primeira coisa que devemos saber é associar a grandeza temperatura ao conteúdo de mecânica, que é referente à grandeza escalar. O que é temperatura? É uma grandeza que mede o grau de agitação térmica das partículas que formam um corpo ou uma substância. Então, quanto maior for esse grau de agitação média dessas partículas, maior será a temperatura registrada pelo corpo. Então, o conceito de calor está diretamente relacionado ao grau de agitação das moléculas que formam a substância, tá bom? Lembrando também que esse grau de agitação está diretamente relacionado com a sua energia cinética, que é a sua energia relacionada a movimento, ok? Então, quanto mais agitados, maior será a quantidade de energia cinética armazenada nessas moléculas. Então, temos aqui, maior agitação térmica das partículas, teremos uma temperatura mais elevada. Menor grau de agitação térmica das partículas, teremos uma temperatura mais baixa. Então, podemos acompanhar aqui, de acordo com a ilustração dos recipientes A e B, contidos com uma determinada substância, que o recipiente A, a sua substância apresenta um grau de agitação maior do que o grau de agitação das moléculas que compõem a substância do recipiente B. Conforme a gente pode observar, as moléculas em A estão bem mais agitadas do que as moléculas em B. Como temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou uma substância, então, a substância que apresentar maior grau de agitação terá maior temperatura. Então, nesse caso aqui, a substância contida no recipiente A apresentará uma temperatura maior do que a substância contida no recipiente B, tá bom? Aqui uma pequena ilustração para a gente compreender um pouco melhor. A festa rolando, né? Os colegas dançando, aí o pensamento de uma amiga. A festa está pegando fogo. Vejo todo mundo agitado. Fogo está relacionado à temperatura elevada. Então, se essa temperatura está elevada, mais agitados estão os garotos, tá bom? Então, temperatura está relacionado ao quê? A esse grau de agitação térmico das moléculas, né? As partículas que formam um corpo ou uma substância, ok? Podemos observar aqui uma mesma substância em 4 estados. Sólido, líquido, gasoso e plasma. A gente pode observar que as imagens elas diferem pelo agrupamento, pela aproximação dessas moléculas. Podemos constatar que no estado sólido essas moléculas estão mais agrupadas, estão mais compactadas, estão mais presentes uma em relação à outra. No entanto, para se passar do estado sólido para o estado líquido, que é o processo de fusão, por exemplo, aqui da água, não é? A nossa substância água, a gente pode observar que é necessário fornecer uma quantidade de energia para que ocorra essa mudança de estado físico. Então, podemos constatar que do estado sólido para o estado líquido, as moléculas não estão tão agrupadas, elas estão um pouco mais afastadas. Isso se comprova claramente quando ela passa para o estado gasoso. Observem que as moléculas no estado gasoso, por exemplo, quando comparada aos estados líquidos e sólidos, elas estão mais espalhadas, elas estão mais agitadas em razão do aumento do grau de agitação e, consequentemente, da temperatura. E podemos constatar quando está no estado plasma, que as moléculas estão superaquecidas e estão bem mais distanciadas umas das outras e possuem uma maior energia cinética, tá bom? Já que estão bem mais agitadas, bem mais movimentadas. Então, a gente pode observar que a temperatura ela está diretamente relacionada a esse grau de agitação. Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, quanto maior for a sua energia cinética, maior será a sua temperatura, tá bom? Vamos passar aqui para a próxima imagem. Com relação aos termômetros, o que é um termômetro? Um termômetro é um instrumento utilizado para se verificar a temperatura dos corpos. Por exemplo, a temperatura normal do corpo humano ele varia de 36 graus Celsius até 37,5 graus Celsius. Isso é a temperatura normal do corpo humano. Um termômetro clínico, aquele utilizado em nós seres humanos, ele resiste a temperaturas de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius, tá bom? Isso é o termômetro clínico. No entanto, não existe apenas só o termômetro clínico. Existem diferentes tipos de termômetro, como, por exemplo, o termômetro de máxima e mínima, para verificar a temperatura dos ambientes.
Eu tenho os termômetros digitais, os termômetros industriais, os termômetros de laboratório, né? Tem alguns termômetros que resistem, por exemplo, os mais simples, temperaturas de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius, para fazer experimentos mais simples em laboratórios, e outros que resistem a temperaturas bem mais inferiores e bem mais elevadas. Vai depender do ambiente na qual esse termômetro será utilizado. E tem aqueles termômetros também de radiação, muito utilizados nas Forças Armadas Americanas, né? E entre outros países também. Então, são esses os tipos de termômetro, que é um instrumento utilizado para se medir, né? Para se verificar a temperatura dos corpos, ou seja, para se medir esse grau de agitação térmica das partículas que formam o corpo ou a substância. Equilíbrio térmico. Quando é que a gente tem o equilíbrio térmico entre os corpos? O próprio nome diz, equilíbrio está relacionado à igualdade. Térmico está relacionado à temperatura. Então, dois ou mais corpos, eles apresentam equilíbrio térmico quando eles apresentarem a mesma temperatura, ok? Então, os corpos, eles apresentam equilíbrio térmico no momento em que o grau de agitação das moléculas que compõem ambos os corpos são iguais. Ou seja, a partir daí eles vão apresentar a mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos encontram-se em equilíbrio térmico quando apresentam a mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica diz que, só reforçando essa questão do equilíbrio térmico, se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, por exemplo, um termômetro que vai verificar a temperatura dos dois corpos, consequentemente, eles também estarão em equilíbrio térmico entre si. Claro, se A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, A está em equilíbrio térmico com o corpo C e B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então, consequentemente, A e B vão apresentar a mesma temperatura, estarão em equilíbrio térmico. Tratando agora com relação ao conceito de calor. Normalmente, associamos calor, culturalmente em nossa sociedade, no dia a dia, a temperaturas elevadas. No entanto, fisicamente falando, esse conceito está um pouco equivocado. Por quê? Calor representa a transferência, né, o processo de transmissão de energia térmica que ocorre entre corpos que apresentam diferentes temperaturas. De que forma? Essa transmissão, essa energia em trânsito se dará do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura, ok? Então, calor corresponde ao quê? Energia térmica em trânsito. É o processo de transmissão de energia térmica apresentado entre dois ou mais corpos que estão em diferentes temperaturas, sempre fluindo do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Edivaldo, quando é que esse processo ele cessa? Quando é que ele acaba? No momento em que os corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. Vamos observar aqui, vamos supor que o corpo A apresenta uma temperatura maior do que o corpo B. Então, colocando em contato, o calor, ou seja, esse processo de transmissão de energia térmica vai fluir de quem? Do corpo A, que apresenta maior temperatura, em direção ao corpo B, que apresenta menor temperatura. Consequentemente, A, que está cedendo energia térmica, perdendo energia térmica, vai ter sua temperatura diminuída, e B, que está ganhando energia térmica durante esse processo, vai ter sua temperatura aumentada. Então, A, ao perder energia térmica, diminui a temperatura, enquanto B, ganhando energia térmica, aumenta a temperatura. Lembrando que esse fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, o processo de calor, ele encerra no momento em que os corpos atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, que é a igualdade de temperatura. Então, esse é o conceito de calor. Processo de transmissão, transferência de energia térmica, que ocorre entre corpos que apresentam o quê? Diferentes temperaturas, sempre fluindo do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Ok, galera? Então, com isso, encerramos a nossa aula com relação aos conceitos introdutórios referentes à temperatura e calor. Espero que vocês tenham gostado. Façam lá a inscrição em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo.